Paz do Senhor Jesus Cristo, amado pastores, Igreja do Senhor Jesus Cristo. Estamos chegando no nosso último dia de campanha de oração, 21 dias na busca ao Senhor Jesus. E sei que esses dias foram dias de bênção, de luta, mas de bênção para a sua igreja, a Igreja de Deus gloriosa. Nós hoje iremos falar um pouquinho sobre a experiência do pastor Paul Yang-cho, pastor coreano que teve ali uma grande experiência e através dessa experiência ele traz para nós uns bons ensinamentos. O texto base hoje está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, e o versículo 5, que nos fala o seguinte: Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. O pastor Paul Yang-cho escreve no seu livro o seguinte: quando iniciei meu ministério pastoral em 1958, ele diz que foi trabalhar em um lugarejo muito pobre, nas proximidades de Seul. Ele diz que ele armou a barraca dele, uma barraca velha, que ele tinha do exército americano, e ali ele começou a pregar. Ele diz que lembra muito bem de que morava na barraca e passava a noite toda ali em oração. Nas frias noites de inverno, ele diz que cobria de diversos cobertores e ficava a orar durante muitas horas, deitado perto do púlpito da igreja, que era a barraca dele, ele orava. Muito depois, ele disse que outros membros, vendo a posição dele em orar constantemente, aquela pequena igreja que ele armou, ele disse que a igreja começou a passar a orar com ele. E pouco tempo, já havia mais de 50 pessoas orando com ele a noite toda. E assim ele iniciou então o ministério pastoral dele. E foi nessa fase, disse ele, que ele teve a formação espiritual, que ele aprendeu o que era o ministério de intercessão. Será importante, diz ele, compreendermos que a nossa intercessão deve ser, em primeiro lugar, em favor do povo de Deus. E por último, por nós mesmos. Aprendemos não apenas a orar, mas também a viver em oração. Jesus ordenou que orássemos sem cessar, mas isso é impossível para quem não está interessado em avivamento. Quem tem no coração aquele anseio de almas, que almas sejam salvas e de que a sua pátria se converta a Deus, deve ter a oração como um imperativo. O pastor Paul Yang-cho fala também que nas reuniões de oração dele tinha início às 5 horas da manhã, e isso não se dá apenas na igreja que ele pastoreia, mas na maioria das igrejas na Coreia. O pastor Paul fala também que orava 1 a 2 horas e só depois desse período de oração que ele começava as tarefas do dia. E como a oração é o fator mais importante de nossa vida, aprendemos também a nos deitar cedo. A sexta-feira, diz Paul, ele passava a noite toda em oração. Muitos dos que visitavam ficavam surpresos ao ver a sua igreja lotada para esta reunião noturna. Ele diz que houve uma ocasião em que havia cerca de 20.000 pessoas jejuando e orando no Monte da Oração, que era o nome que ele dava para aquele momento de oração na igreja. Mas normalmente ele diz que era 3.000 pessoas nos dias da semana orando e 10.000 nos finais de semana. E por que tanta pessoa vão ao monte de oração para jejuar? Será que nossos crentes têm coisas melhores para fazer? Paul dá uma resposta muito simples e direta. Ele fala o seguinte: se você ou um membro de sua família estivesse com câncer e soubesse que a cura não faria o que fosse possível para obter a cura, pois há inúmeras pessoas sofrendo de câncer físico e espiritual. Descobrimos que as riquezas materiais não proporcionam felicidade e satisfação que pensávamos que nos trariam. A solução para os problemas físicos e espirituais é a cura.
Já percebemos que nossas necessidades são resolvidas em uma cidade totalmente dedicada à oração e jejum. É por isso que tantas pessoas vêm aqui, diz Paul. E diz também Paul que geralmente tenha muitos problemas para resolver. E ele resolvia isso tudo no decorrer do dia. Mas sempre, ele diz, sempre oro antes de fazer ou dizer qualquer coisa. Essa é a diferença entre agir e reagir. Estudando a vida de Cristo para fazer melhor. Observo que, estudando a vida de Cristo, ele sempre agia e nunca reagia. Reagir implica em permitir que as pessoas e situações e circunstâncias ganhem o controle de tudo. Agir implica em estar no controle da situação. Até mesmo quando Cristo estava sendo julgado perante Pilato, o governador romano, era Cristo quem estava no controle da circunstância. O que faço para não reagir à situação, às situações, é procurar descobrir qual é a intenção de Deus para cada situação que se me é apresentado. Vivendo corretamente em oração, sei que tenho a mente de Cristo. Assim, quando tomo uma decisão, sei que é a vontade dele e fico firme na certeza de que estou agindo como ele agiria. Na parte da tarde, fico a sós com o meu querido Senhor e Salvador Jesus Cristo e passo algum tempo em comunhão com ele. Parece-me que ultimamente ele me tem afastado um pouco das atividades. Ele quer passar um tempo a sós comigo, diz Paul. Sei que, se atender aos desejos dele, ele me dará tempo suficiente para atender às minhas responsabilidades como pastor na maior igreja do mundo. Às vezes fico a chamar-me no meio de alguma atividade. Pessoas me procuram no meio de algumas atividades no decorrer do dia e tenho de atender essas pessoas. Mas nunca sei quando vou me afastar momentaneamente do trabalho com o povo de Deus, para me dedicar somente a Deus. Entretanto, sei o que tem a primazia para mim, a dedicação a Ele. A dedicação a Ele vem antes do meu trabalho com o seu povo. E às vezes os pastores e evangelistas estão sempre me perguntando o que podem fazer na sua igreja para obter o mesmo crescimento que ele teve na Coreia. E Paul costuma dizer o seguinte: contudo, logo após os cultos, algumas pessoas saem para jantar e passar algumas horas em companhia com outras pessoas. E pela manhã estão completamente cansados para fazer uma boa oração a Deus. Eu espero que aqueles que amam a Deus passem a levar a sério a ideia de um avivamento, para que aceitem com seriedade sua prática de oração. Em nossa igreja, diz Paul, instruímos os novos convertidos a respeito da oração. Contudo, se eu não orasse, eles não orariam também. Paul disse que em sua igreja estava completamente comprometido com a busca do avivamento e o crescimento da igreja até a segunda vinda de Cristo. Eles estavam orando, a igreja de Paul estava orando completamente, estava engajada em orar até a volta de Cristo. Paul disse que em 1983, ele fala que teve um total de 20 mil novos convertidos. Por que tantas pessoas são salvas numa só igreja? É que já percebemos, diz Paul, a importância de cultivar e manter uma vida de oração. Se pararmos de orar, o avivamento não vem, o avivamento para. Por isso, é necessário continuarmos a orar, acreditando que toda a Coreia possa ser salvo, e nós devemos orar nesse mesmo propósito de Paul, que acreditou que através da oração o avivamento vinha e a Coreia seria salva. Nós oramos para que o avivamento venha sobre o povo brasileiro e o Brasil seja salvo.
Paul diz que estava firme e convencido, e às vezes até tentava convencer alguns pastores de que esse é o tipo de avivamento que pode estar em todas as igrejas. Não existe campo difícil demais para o Espírito Santo. Não há igreja que esteja totalmente morta. Não existe países fechados para o Evangelho. O segredo de tudo isso é a nossa oração, a oração do povo de Deus. Por isso, amados pastores, nós precisamos orar intensamente, dedicar a nossa vida a falar com o Deus da igreja, para que Ele possa salvar os pecadores. Vamos orar até que Deus avive as nossas igrejas. Que Deus abençoe a todos vocês e que Deus possa fazer com que a igreja dele cresça na unção gloriosa do Senhor. Nunca vamos parar de orar. Vamos orar intensamente, buscar o Senhor, ensinar as nossas igrejas a buscar a Deus com toda a força. Os nossos membros precisam ver o seu pastor orando. Os nossos membros precisam saber que o pastor dele está buscando o Senhor. E vamos convocar a nossa igreja para orar. Começamos orando devagar, até nunca mais parar, como diz Paul. Somente parar na segunda volta de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos e que possamos nutrirmos cada vez mais com a palavra e graça do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a igreja.